Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Maestria. Estamos aqui, eu e o maestro Juninho, para o nosso terceiro episódio, um projeto que está no início, mas um projeto que vai ter ótimos frutos aí para o futuro, tenho certeza disso. Principalmente porque, diferente de outras iniciativas que a gente vê por aí, nós temos aqui do nosso lado um profissional e um professor, né? Somos dois professores, na verdade. Eu não sou profissional, o Juninho é, que está ali dentro da quadra, raciocinando como os profissionais e, portanto, interpretando o raciocínio da melhor maneira possível. No nosso terceiro episódio, hoje, nós vamos focar em decisões relacionadas ao ataque. Então, raciocínios relacionados à indução do rally, aonde se ataca, como a bola é levantada e, portanto, que possibilidades de ataque que surgem. E a gente pegou um jogo como um modelo para trazer esses pequenos highlights para que a gente possa, então, usá-lo como um extrato para que a gente possa trazer essas discussões, eventualmente discutir e ter ideias de exercícios, falar sobre as situações dos jogos. Por mais que a gente veja um jogo de profissionais, muitas das vezes o que mais diferencia os profissionais são questões físicas e, obviamente, nível técnico, mas o raciocínio geral por trás, como a gente sempre comenta, ele acaba sendo o mesmo, né? E esse raciocínio ele precisa estar presente em você que está começando a prática de futevôlei e, obviamente, em você que está avançado e quer galgar determinadas posições em âmbito profissional. O raciocínio por trás ele é bastante importante e a gente tem aqui do nosso lado uma das pessoas que melhor raciocina o futevôlei, não à toa é chamado de maestro. Tudo bom, meu irmão? Fala, meu mestre, uma honra mais uma vez estar aqui com você e com toda a galera de casa. É legal a gente trazer isso, né, um pouco do aspecto ofensivo. A gente fala de sistema defensivo, hoje vai falar um pouquinho sobre o sistema ofensivo e a gente está trazendo hoje um jogo do mais alto nível aí, né, do nível nacional e nível mundial. Uma semifinal que eu não vi o jogo, até porque eu estava competindo aqui no Catarinense, voltei de viagem, acabei ficando aqui pelo estado para competir o Foi estadual aqui. campeão? Então tem um aspecto inédito aí para a gente, mas como o Gui falou, a gente está trazendo pontos que são interessantes e trazer um pouco dessa temática para vocês e um olhar do professor e de possibilidades do que de fato está acontecendo ali, a partir também das nossas interpretações, né, É. mestre? Então, trazer isso no alto nível, a gente também quer trazer outras possibilidades para vocês, né? Trazer um pouquinho do vôlei antigo, como é que acontecia antigamente, né? A velocidade do jogo, como ela acontecia, enfim, mas vamos seguir aí, mestre, que hoje vai ser mais um dia de muita conversa, de muita coisa boa e muita produção para vocês. Vamos lá. O jogo em questão, pessoal, é uma semifinal, jogo entre o Tavinho e o Gui contra o Iago Beguinha. E uma das características marcantes desse jogo que vocês vão perceber, e talvez esse jogo ele tenha se diferenciado bastante de todos os demais jogos dessa competição, inclusive até que a final, esse jogo é bastante caracterizado pela velocidade. Não, obviamente, só a velocidade de deslocamento dos atletas em quadro, que já me parece óbvio hoje em dia, é uma demanda mais do que necessária, é um baseline para você ser um atleta profissional, mas a velocidade de imposição de ataques, que gera, em consequência, uma velocidade de tomada de decisão em defesas e contra-ataques e por aí vai. Como a gente já focou no último encontro sobre raciocínios e sistemas defensivos, hoje a gente vai focar em aspectos relacionados a um ataque. Obviamente, quando houver a necessidade de falar sobre aspectos defensivos, a gente vai falar. Então, a gente vai pausar rally a rally, certo? Eu acho que ali, mesmo que a gente não acabe o jogo, o que a gente vai tentar fazer, o mais importante é o raciocínio do que está por trás, principalmente os comentários que a gente for fazer em relação à maneira como esses atletas tomam as decisões e talvez até mais importante, nós sabemos que a maior parte dos praticantes não é de atletas, né?
Só que essa maior parte dos praticantes pode se beneficiar do entendimento desse raciocínio. Então, um dos segredos é a gente pegar esse raciocínio e entender como é que a gente faz para aplicar no nosso dia a dia. No nosso dia a dia de praticante, no nosso dia de um atleta amador que está querendo galgar posições maiores, ou no nosso dia a dia de professor, que também, obviamente, precisa entender esse raciocínio. Tudo está interligado. Então, a gente vai começar soltando aqui o jogo, tá? Vamos pausar. Peço que o Juninho também, quando solicitar a pausa, só falar que eu pauso aqui o vídeo e a gente segue a partir daí. Antes de começar o vídeo, a gente pede que vocês curtam aqui esse vídeo que está sendo transmitido no YouTube. Isso demanda tempo, demanda uma certa preparação. Existe um software por trás que opera isso tudo aqui. E também a gente apela que vocês tenham a oportunidade, ou se deem a oportunidade, de conhecer a nossa Futevôlei Academy, a nossa plataforma de ensino, o nosso projeto de vida, um grande programa educacional que não se direciona apenas a professores, mas a todos aqueles interessados em futevôlei. Praticantes, iniciantes, entusiastas, atletas amadores, atletas profissionais. A nossa ideia é formar uma grande comunidade de estudos, de fomento à prática e aos estudos do futevôlei. Vocês podem escanear nesse QR Code que está mais aqui embaixo ou nesse QR Code que está ali na tela, que isso vai dar acesso à nossa comunidade e vocês podem conhecê-la, tá ok? Mais tarde a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Vamos tocar lá. Bora. Semifinal, primeiro set. Já vem ali, Gui de Brasília, deu aquela levantada, porrada de meio fundo. Porrada de meio fundo logo de início, um ataque clássico. Pro serviço agora é ele. Um ataque onde a margem de erro ela diminui, né, por conta da grande área que tem de quadra ali. E o ataque de meio fundo é impressionante como ele sempre foi a vida inteira, do futevôlei mais clássico até o futevôlei moderno. O ataque de meio fundo ele tem um valor gigantesco, porque na verdade não só o meio fundo, ataques em espaços vazios sempre vão demandar do defensor pelo menos um deslocamento, o que aumenta as chances de erro dele, né? E por isso que está o grande valor do ataque de meio, né? Exatamente. E a maneira como eles progrediram para a rede nesse primeiro ponto também, né? Bom embaixo da rede, o que precisa de pouco esforço para colocar o Tavinho numa condição boa, e aí a margem do side-out aumenta consideravelmente, né? Vamos saque do Tavinho. Vem o Tavinho. A bola viajando até o Beguinha. Tentou ali parar a chapa, agora o Iago. Vem a levantada, chegando o Tavinho. Balança na paralela. Uma paralela bem consolidada. Ponto no jogo, é o primeiro set. Na verdade, um erro de recepção, né? Então voltou de graça, né? E se a gente pausasse, né, mestre? Não vamos fazer isso agora, mas se a gente pausasse e tivesse uma câmera lateral mostrando os dois movimentos do Tavinho no ataque, tanto de meio fundo quanto de paralela, o quão seria difícil a gente definir qual foi na paralela e qual foi no meio fundo, né? Tamanho é o movimento ser muito similar e no último instante ele acelera com muita velocidade ali o toque na bola para a direção que ele deseja, né? Então, esse toque de imprevisibilidade ali, de atraso para tomar de decisão do defensor, ela é muito determinante ali para virar um ponto, né? E uma percepção perfeita do Juninho, né? As duas levantadas aconteceram na mesma região, da mesma região para a mesma região. Então a dupla que está recebendo, né? Putz, tomei um meio, vamos fechar o meio, dá-lhe paralela, né? E não foi uma paralela das mais velozes, foi uma paralela colocada, mas você na frente e com uma boa levantada você joga com esse benefício de você poder escolher, né? Perfeito. 2-0 ali na partida, vem o Tavinho pro serviço. A bola chegando pra cima do Beguinha. Iago vem pra peitada, ajeitou na rede, porrada pra baixo. A bola ficou. Não volta mais essa bola. Aí um Shark forte. Né? Tirando 7. O Beguinha tem essa capacidade do terceiro, teremos... Pode falar. De dar uma agressividade muito forte ali pro Shark ataque dele. Normalmente sai uma pancada bem forte ali. Um tie break de 15 pontos. Vamos pro próximo Beguinha. Dá boa ali também pro Iago, né? Bom, recepção do Tavinho agora para levantar do Gui. Shark, a batida ali. Agradecer aos céus. Outro lado.
salientar que uma coisa que o Juninho sempre comenta bastante nos seminários, isso está presente no nosso curso também, né? Tem vários nomes para isso, né, maestro? Mas a triangulação, ela é muito uniforme nos atletas profissionais. Então, por que que a gente sempre desenha um triângulo? Imagina um triângulo na cabeça. Essa bola, ela vem do saque, recebida por um atleta. A partir dali, a bola sai para alguma determinada região. Então, ela formou uma primeira linha. Ela vai formar uma segunda linha. E a terceira linha, ela vai vindo um passe. Então, se vocês vão perceber, sempre existe um formato de um triângulo. Esses formatos de triângulo, se a gente pudesse botar num programa estatístico ou num software que rodasse uma IA, vocês perceberiam que esses formatos de triângulo, inclusive é uma ideia interessante para estudar, esses formatos de triângulo, nos atletas profissionais, eles seriam muito semelhantes, muito uniformes. Num atleta ou num praticante iniciante, intermediário, é tipo assim, ó, cada rali é um triângulo de um formato e de um tamanho diferente. E com angulações bem fechadas, né? O atleta profissional ele deixa bem fechada essa triangulação para ela ir bem para a rede. Ele faz essa progressão de fato para a rede, né? Ele dá essa primeira bola num ponto futuro indo em direção à rede, né? E o atleta normalmente iniciante, que vem de algum outro esporte, ou do futebol, por exemplo, ele quer fazer a bola ir para o seu companheiro, ele direciona o passe, ele lateraliza, então fica uma triangulação bem aberta, né? Com os ângulos do triângulo bem aberto, né? E aí acaba pegando uma levantada na bola mais de trás, um passe indo mais para o lado, o passe tendo que ser levantado, né? Tendo que ser levantado no meio da quadra, lá para frente, e aí já demanda de uma precisão muito maior. Enfim, mano, de fato bem colocado aí, né, mister? E por que que a gente traz esse raciocínio? Porque o amigo que está escutando aqui vai olhar assim: ah, mas foi um Shark, ele bateu na rede e caiu. Tudo bem, houve esse mérito, mas houve todo um mérito anterior de manter esse formato triangular e a bola ser uniforme. Eu podia ter optado não pelo Shark, mas por um ataque de cabeça seria tão forte quanto, né? Perfeito. Saque do Gui. Ali o terceiro ponto, 3-1 na partida. Sacou. Veio o Gui de Brasília, chamou a bola ali pra cima do Beguinha. Pra Boa cima do chapa, ele Beguinha de chegou, novo. Beguinha, porrada! Porrada, quadra toda aberta, né? Também Não é nosso foco a respondendo, defesa, garantando mas mais um o Gui e o ponto, Tavinho Jô. se posicionaram mais à esquerda da quadra. E aí uma opção de escolher o Shark, né? Uma levantada muito boa. Pela minha percepção, acho que eles foram na linha do quadril do Beguinha. Como ele estava mais do lado do Gui, eles fecharam aquele setor e ele acabou puxando a bola para o outro lado, né? Perfeita percepção. Não tinha nem pensado nisso. É só a visão de quem tá dentro da quadra mesmo, né? Vamos passar aqui. É o primeiro set dessa semifinal, vai indo vaga para decisão. Vem chegando essa bola ajeitada agora pelo Tavinho, deu aquela mapeada geral, balançou, porrada! Acelerou. Essa vai ser uma tônica desse jogo, igual a gente fala, né? Bola no Tavinho é uma bola muito veloz. Tavinho e Gui, né? Os dois. É uma bola muito veloz de ataque. Os quatro, né? Uma bola muito veloz de ataque, né? Mas eu não sei se é uma percepção minha como um torcedor, tá, maestro? De cabeça, e eu não sei o quanto que isso faria diferença também, mas de cabeça, a impressão que eu tenho é que o Gui e o Tavinho têm alguns dos cabeceios mais fortes. Porque a gente vê do Iago e do Beguinha muita bola de Shark. Né? Não que não tenha do Tavinho e do Gui, mas o Tavinho usa a cabeça com uma facilidade absurda. Talvez por ser de uma geração um pouco mais antiga, eu não sei explicar, não sei qual que é a tua percepção. Na minha visão, o Tavinho ele é um cara que ele pega a bola num ponto muito bom, uma altura muito boa. Ele não é tão alto quanto o Beguinho e o Iago, mas ele pega a bola num ponto muito bom e ele tem uma aceleração muito grande. Além de ter também ataques técnicos. Então ele finta para desacelerar a bola para pingar, ele acelera a bola numa pancada, ele vem forte, te dá um lob te encobrindo, então ele tem um repertório muito grande de ataque, né? Isso, tanto ataques técnicos, tirando de precisão, quanto ataques de agressividade, né? De potência.
O Gui eu vejo também com essa pegada, pega a bola num ponto até mais alto que o Tavinho. Eu acho que ele não bate tão forte quanto o Tavinho, mas como ele pega com uma amplitude mais alta, ele consegue deixar essa bola mais verticalizada, mais aguda, né? E também com ataques técnicos, né? O Iago eu vejo um pouco menos isso de cabeça, mas pega a bola muito alto também, vem muito agudo atacando. E o Beguinha é um pouco similar ao Gui, bate forte de cabeça, eu acho que não tanto quanto o Tavinho, mas como pega alto também, tem uma capacidade de improvisar e deixar a bola em outras zonas, curtas, longas, aceleradas, também muito boa, sabe? Então, são 4 atletas que eu diria que o Gui, o Tavinho e até mesmo o Beguinha, com uma certa agressividade, mas também com um pouco de repertório técnico, e o Iago daí bem agressivo, né? Bem forte ali de cabeça, vindo bem para pancadaria mesmo. Detalhe nessa ação de ataque do Tavinho, eles até movimentaram corretamente a marcação de defesa. O Beguinha chega na bola, né? Mas pela velocidade da bola ele chega meio corrido junto com ela, e aí a chance da instabilidade de você acertar essa ação, né? Acaba dificultando ali a trazer a bola para poder contra-atacar. A gente comenta sempre algo com os alunos que é, se você quer ter uma maior chance de acerto numa recepção, vinda de um saque ou numa defesa, né, vindo de um ataque, ou mesmo fazer uma tentativa de passe, é imprescindível que você tente não estar em movimento, porque senão você acaba exagerando as forças, né, e perdendo a estabilidade, e você também perde em partes o controle dos fundamentos técnicos, né? Obviamente que nesse nível, nessa velocidade, é algo dificílimo de fazer, né? É normal chegar atrasado na bola. Tipo assim, tem um vídeo até um tempo atrás, só fazendo um corte bem rápido, que é um vídeo que eu acho que o Renanzinho, inclusive um abraço para ele, o Renanzinho publicou, acho que no Instagram, e ele faz uma zoeira com um cara que eu não sei se é aluno dele, amigo. E essa aqui é a diferença do ataque de um profissional para um não profissional. E aí ele dá vários ataques em sequência, assim, e a gente percebe no vídeo a diferença de impacto, de impressão de força na bola, né? E o outro, o cara, aluno dele, um cara super alto, que cabeceava forte, mas ainda assim, cara, é simplesmente um outro patamar, assim. Não só a potência, mas assim, a consistência em manter aquela potência. E é o que vai acontecer no jogo muitas das vezes, né? Perfeito. Contra Sandrei e Michel, 0-1 da Baixada. Bola boa ali do I. Tem a levantada, Iago espetou, bonito, para anotar o terceiro ponto. Mais uma vez. Uma coisa que a gente percebe é que as bolas, as levantadas, elas estão lá dentro, né? E aí vem uma pergunta para ti, em nível profissional, até se a gente for pegar em muitas regiões, muitas cidades, o nível avançado, não profissional, mas o nível avançado já tá aqui, quer dizer, tu acabou de jogar o Catarinense, a rapaziada do nível ouro lá é um nível absurdo também, né, de qualidade técnica. Existe uma pré-definição, de que eu vou botar a bola lá dentro da rede para acontecer o Shark, ou existe mais uma percepção do atacante de que a bola foi dentro da rede e, portanto, ele vai ter que optar pelo Shark? É a junção das duas coisas, né? Por exemplo, esses 4 aí já tem um afinamento de duplo, uma sintonia, que eles já sabem a hora que eles têm que colocar para o Shark, a hora que não, a hora que dá para esticar, a hora que não, né? E estamos falando de 4 atletas que dão Sharks. Vou dar um exemplo, por exemplo, meu e do Felipe, que a gente jogou final de semana, nunca tínhamos jogado junto, né? Ou pelo menos a última vez que eu joguei com o Felipe era uma criança, né? E fomos jogar esse final de semana junto na etapa do Catarinense. A gente foi se acertando em alguns momentos a levantar um para o outro. Hora eu tirava ele e falava, pode botar um pouquinho mais. Hora ele me tirava e falava, cara, pode botar um pouquinho mais. E por vezes acontece isso. Eu, por exemplo, eu sou um jogador que ataco de cabeça, mas tenho chave, né? Agora eu falo que eu tenho chave. Então, normalmente o meu parceiro vai levantar para mim cabecear, mas caso a bola ele empurre um pouquinho demais, eu tenho que já ter essa tomada de decisão para acelerar a bola, vai para o pé. Te trago até um ponto do fecha do taco
ano passado jogando com o Saldanha. Eu tenho esse ponto no meu Instagram lá, se vocês repararem, a minha corrida para a rede, eu tô indo de cabeça e o Saldanha coloca a bola pro chão e eu viro, bati de chave. Talvez a marcação defensiva do Bridge do Sandrei era para marcar uma bola de cabeça. E aí eu fui pro Shark e acabei virando a bola no último ponto do jogo. Então, não dá para o atleta ficar engessado, porque o erro tá ali e vai acontecer, né, mestre? Tu me pediu uma bola pro Shark e eu fui lá e não botei a bola. E aí você vai reclamar, pô, gente, não botar a bola pro Shark, beleza? Mas tá boa para de cabeça, você tem que se virar. Eu vou tentar te colocar numa condição de Shark, já que tu tá me pedindo. Mas por vezes pode não acontecer, né? E o atleta tem que ter esse repertório. Nesse caso desses 4 aí, todos eles pegam uma bola num ponto muito alto de Shark, às vezes até um pouquinho fora. Eu falo que essa galera aí tem uma margem para o levantador, eles facilitam muito o jogo do levantador. Vou dar um exemplo do Iago. Ele pega a bola que passa para o outro lado, que está em cima da rede, que está uma bola atrás da rede, 2 bolas atrás da rede, 3 bolas atrás da rede. Então, para esse cara, eu posso levantar mais ou menos naquela zona ali, da linha dele, da tripulação dele, de 1,5 m. Ele ataca todas essas bolas de pancada de chave. Para o Juninho, se ele tirar essa bola de meio metro da rede, eu já não vou atacar de chave, eu vou atacar de cabeça, eu não vou pegar a bola tão alto quanto ele, já se torna uma bola mais defensável. Então, tem também a característica do parceiro, né? Eu jogando com o Murilo, por vezes eu posso levantar qualquer bola, eu sei que eu posso botar a bola arriscando tudo pro Murilo, que ele vai pegar. Pro Filipinho, ele bate de chave também, mas não com a mesma amplitude que o Murilo. Eu tenho que dar uma bola mais controlada, né? E mesmo assim, por vezes eu quero botar ele de cabeça, ela vai dar pro Shark, ele vai ter que ter esse repertório, né, para sair disso. Então, esse é um ponto bem interessante que o professor tocou aí, e por isso que a sintonia e o treinamento junto, ele tem sido cada vez mais importante, porque esses detalhes acontecem muito rápido, né? Eu, por exemplo, estou jogando com o Bruno, a Liga Nacional. A gente jogou a segunda rodada agora contra o Indy e contra o Felipe. O primeiro set, na minha entrada ali do 9, acho que estava 9 a 9, alguma coisa assim. Cara, eu errei 3 levantadas com o Bruno. Eu quis caprichar demais. E aí dei a bola passada, cara, tu dá a bola pro Indy pro Felipe, de graça, para eles contra-atacar, meu irmão. É uma coisa da arma pro bandido. O bandido. Entende? E aí, eu estou um tempo sem jogar com o Bruno, né? É um afinamento que é muito importante. Mas depois, já no segundo set, já ajustamos e o jogo começou a se desenrolar de uma maneira muito mais eficaz para nós também. Vamos lá. Visto quem vai é o Beguinha, a galera gritando o nome do Iago. Concentrado pro saque. Respira fundo. Vem a bola viajando para cima de Tavinho. Gui de Brasília na peitada, ajustou legal. Vamos reparar agora os charts da onde vão sendo dados. Vamos imaginar que esse chart aí foi dado mais ou menos a uns 40, 50 centímetros do bordo superior da Brasília na peitada. Né? Vamos lá, até um pouco mais. Uhum. Né? Aqui da onde eu pausei, a gente percebe o pé, a bola acabou de passar por cima da rede e o pé do Tavinho tá, eu mediria aqui 1,5 metro longe da rede. 1,5 metro, vamos imaginar ali 1,5 metro, vamos ver como é que vai ser a sequência dos próximos chats, para a gente trazer um pouco dessa questão dessa contextualização, perfeito. Ajustou legal. E que porrada, né? No meio da dupla tava no local, mas, cara... Uma levantada. Pancada, Vai lá pro serviço mais uma vez. O veneno. Bateu na rede, caiu. Vamos pro próximo. 3-6 na partida. 3 pontos ali de diferença. A bola chegando mais uma vez. Vem a levantada. Chegando o Beguinha. Cravando mais um ponto. Mais proximidade da rede. Né? E aí, com mais proximidade, ele conseguiu deixar o ataque mais vertical. A bola foi bem para baixo, né? Uhum. E é engraçado, né? A época que eu jogava mais, cara, que a gente acompanhava os profissionais, alguns chamavam bastante atenção com o Shark.
Dois que chamavam bastante atenção na época, acredito que o pessoal de casa vai concordar comigo, o Wiltinho e o Eduardinho, né, cara? E o que que a gente percebia nessa turma? Um certo nível físico, a nível profissional, mas um nível técnico estratosférico, e você percebia o final do movimento com o corpo todo estendido, praticamente, já verticalizado em direção ao chão, e você percebe também o joelho e quadril estendidos. Você percebe o Beguinha dando um Shark Attack, parece que ele ainda tá flexionado. Ou seja, o salto é tão alto que o quadril dele ainda tá né? A gente percebe a lombar dele ainda meio flexionada, ou seja, ainda tem potencial para esticar mais ainda, se quisesse. Ele está sentado no ar, né? Ele está sentado e ainda o joelho meio semi-flexionado ali, ele está empurrando a bola, ele está estilingando a bola ainda, né? Impressionante. Fazendo o quarto ponto na partida. Ela é ligada com a gente também. Murilo tá direto aqui da Arena 7, ligado com a gente. Mais uma vez a bola levantada, vem o Tavinho, ajustou legal, espetada, bonita. Olha ali. Ponto é o... Olha ali, agora vamos comparar os três últimos Sharks. Bola levantada, vem o Tavinho. As duas últimas bolas, essa do Tavinho e a anterior do Beguinha, a bola estava com muito mais proximidade do bordo superior da rede, e aí o Shark foi bem vertical. Importante para o sistema defensivo. Eu tenho que, além de calcular a zona lateral, onde a bola está vindo, sabe, imaginei imagem de ponta, se ela está mais passada ou um pouco mais para trás. Aquela do meio metro para trás, ele está com uma meia quadra. As outras duas, do Beguinha, a do Beguinha e a do Tavinho agora, a bola estava bem próxima do bordo superior da rede. O que eles fizeram? Verticalizaram, bateram para baixo. E aí os defensores ficaram meia quadra, não deu tempo nem de tentar esticar o pé na bola, né? Então essa é uma interpretação que o defensor também tem que ter. Além de onde a bola está vindo, né? Na questão lateral da rede, da extremidade lateral, está mais no meio, mais de ponta, está numa zona intermediária. Se ela está mais passada ou mais distante. Isso também vai determinar o meu deslocamento dentro da quadra. Opa, está muito trepado agora. Ele não vai conseguir entrar com o pé lá embaixo e dar um lob. Então eu avanço a minha marcação. Opa, agora ele está mais distante da rede. A barreira da rede está muito mais alta em relação à bola. Ele não vai conseguir deixar essa bola aguda, né? Ela vai flutuar para o fundo. Opa, eu mando um pouquinho mais para trás, né? Claro, isso aí nós temos uma fração de segundos ali para tomar essa decisão, para andar para frente ou para trás. Uma coisa que eu falo para o Murilo, os grandes defensores de Shark, na hora que o cara está batendo na bola, ele já está parado esperando a bola. Ele não está deslocando. Ele já percebeu onde a bola está, se ela está passando o bordo superior, né? Ele já sabe onde aquela bola está e aonde possivelmente ela vai e ele está lá parado. Repara lá, ó, se eu falar aqui, vai vir na memória um monte de... O Bruninho, o Bruno Barros defendendo de pé. Ele está às vezes se atirando? Não, ele está em pé. O Juninho, às vezes, quando ele está em pé. O Renanzinho está em pé. E tantos outros defensores de Shark aí, né? E o Weiss está sempre em pé. O Gui de Brasília está sempre em pé. Vai acontecer aqui no jogo aqui e a gente vai trazer isso novamente, né? Então, como é importante essa interpretação do lance, né? Para quem está levantando, saber onde pode botar para o meu atacante, meu parceiro, e para quem está defendendo também, né? Qual setor que eu vou ocupar da quadra? Porque a pancada vai vir. Cara, genial o raciocínio. Maravilhoso o raciocínio. E aí, só deixa eu fazer uma pergunta antes da gente seguir. É possível que, com novos estabelecimentos de regras relacionadas à invasão, de até onde o seu pé pode ir em relação à rede, por exemplo, a gente pode esperar que nos próximos anos, duas opções. Ou as levantadas vão ficar mais altas, porque a bola vai precisar ficar mais distante da rede, e se o atleta quiser verticalizar, vai precisar que ela fique mais alta, concorda? Para ele conseguir verticalizar mais a bola. Ou existe a possibilidade também de que, na maior parte dos campeonatos, a gente tenha as bolas de Shark acontecendo do meio da quadra mais para trás. Talvez seja mais comum no estabelecimento dessa regra agora as duplas começarem a estabelecer uma defesa num setor mais posterior, em função simplesmente desse afastamento quase que obrigatório pela regra, caso haja, né, essa
esse estabelecimento da invasão aí? Eu acho, na verdade, que o bloqueio ele já começa ao levantador ter uma certa precisão na levantada. Porque, vamos lá, nós temos atletas que pegam a bola em pontos mais altos do que outros. Vou comparar o meu Shark com o do Michel, com o do Beguinho, com o do Kid Brasília. Eu vou estar com o pé aqui, eles vão estar com o pé aqui, né? Então, de certo modo, o bloqueador vai ter uma certa vantagem pela amplitude, né? Pela altura que pega a bola. E diferente, mas daí eu já vi gente falando, cara, mas é um pé contra um pé. No vôlei é 2 braços. Mas com a perna eu não tenho possibilidade de munhecar a bola. Eu vou bater a bola assim, ela vai ter uma tendência a ir para essa área. Se o defensor, o bloqueador, coloca o pé aqui, a tendência dele bloquear essa bola é muito grande. Então ele precisa ter uma assertividade no espaço aéreo que ele tem que ocupar. Certo? Então, por conta do bloqueio, eu já acho que já está tendo uma certa acurácia, uma melhoria na questão da levantada. E eu não sei se a altura vai ser determinante, sabe, mister? Eu acho que é muito mais acelerar o jogo. Eu vou tentar acelerar o meu time de levantada para não dar tempo do bloqueador vir para acelerar o meu ataque. Como é no vôlei. Os jogadores foram ganhando altura, a bola não ganhou altura, ganhou velocidade. Então, Perfeito. eu acelero minha levantada para já na transferência da corrida o meu parceiro vir e já bater, não deu nem tempo. Na hora que ele quis saltar, a bola já foi. Ou eu vou tirar um pouquinho para ele ter, e aí os jogadores começam a ter um repertório de tentar tirar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de movimento de pé, né? A gente não consegue grandes amplitudes, né? Lateralizar tanto, mas já começa-se a tentar ou um pinguinho por cima do bloqueio, que aí não dá tempo do defensor levantar, né? Mas daí a gente já começa também a criar possibilidades de defesa, né? Sobe com o bloqueio aqui, eu vou correr para cá. Ou sobe com o bloqueio aqui, que eu sei que ele não bate para cá, eu vou ficar no pingo, caso ele dê por cima de você. E aí começa aquela corrida, né? Maneira da evolução do esporte, né, cara? Problemáticas e vem outra problemática, outra para outra. Enfim. Tavinho ajustou legal, espetada, bonita. Deixa eu voltar aqui, vamos pro saque do Tavinho agora. Com 3 pontos de vantagem. 7-4. Tavinho. A bola pega na rede, mas está valendo ali para o Beguinha, levantada, Beguinha de novo, porrada, essa bola vai voltar, olha a chinela espetacular agora de Beguinha, ele chamou para a balançada, parou no peito agora, vem ele no bloqueio! Aconteceu tudo que a gente falou até agora. Tudo! O Tavinho defendeu a bola extremamente estável, só que veio muito forte o chave do Beguinha, né? E aí a bola voltou de primeira. Eles acertaram a defesa, encaixaram bem o contra-ataque, e aí o Gui foi para contra-atacar, o Iago acabou pegando a bola mais alto e bloqueando ali, sendo bem efetivo no bloqueio ali contra o Gui. Então, um pouco do que a gente está falando agora no anterior, acabou acontecendo, né, mestre? Perfeito. Chamou no bloqueio, não deixou a passagem. Chegou para cima ali do Gui. Falou aqui. Nossa, tá fazendo a revisão do VAR ali. Confirmado o ponto. Tá valendo pontos de diferença. Vem o Beguinha, a bola vem Saque do Beguinha. de Brasília, levantada agora do Tavinho para ajustar a porrada. Poxa! Ela tomou outro rumo. Uma característica interessante, que é uma coisa que a gente via bastante no Paraná e Vini jogando juntos, né? Talvez em alguns casos seja que é nas poucas vezes que o Gui recebe saque, enfim, né? Não tirando o Tavinho, porque o Tavinho é um fenômeno também. Mas é aquela coisa, tu vai sacar em quem, entendeu? 2 assaltantes com metralhadora, tipo... Quem que tem a metralhadora menor? Tu mal consegue medir. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, a gente percebe que quando o destro joga na esquerda, que é algo que às vezes o pessoal de casa não percebe, o destro joga na esquerda, se ele decidir subir para o Shark, ele sobe mais centralizado em relação à rede, para a bola passar e atingir de direita. Uma das características que a gente via no Paraná era mais ou menos essa, assim, ele recebia a bola
e ele já ia para a rede colando no Vinícius, assim, para a bola vir passando, né? E ele pelo menos ter aí a opção do... Não sei se eu tô correto no raciocínio. Eu não sou um Não, especialista em Shark. tem sentido, ó. Isso é uma fala um pouco da rapaziada assim. Quem é destro, por exemplo, eu sou destro e jogo na direita. Como eu pego com a perna de fora, se torna um pouco mais fácil para mim. Eu vou de encontro a bola lá em cima, sabe? Eu vou de encontro a bola. E aí com a perna de dentro, quando eu vou pro lado esquerdo, rapaz, eu não consigo achar. É impressionante. E a galera que começa a dar Shark do lado esquerdo e é destro, eles falam dessa dificuldade de achar esse time de bola, com a perna de dentro, mas também depois treinando, né, a pessoa consegue se adaptar muito bem. A gente vê N atletas que jogam no lado esquerdo e são destros e dão super bem Shark. É o caso do Gui, é o caso do Bruno Barros, é o caso do Luciano, enfim. Inúmeros, né? Que se adaptam super bem e conseguem executar muito bem com maestria a ação do Shark Attack, né, estando no lado oposto da perna dominante. E é importante essa discussão também, né, maestro? Porque o pessoal que está querendo aprender a jogar e vai começar a encarar ali no nível intermediário para avançado já uma turma dando Shark, obviamente que não numa frequência tão grande quanto um profissional, mas Sharks acontecendo, o pessoal começa a analisar jogo e olha assim, foi Shark, eu não preciso nem analisar. Obviamente que não. Todo Shark é defensável. Todo Exato. Shark é defensável. Só precisa achar um caminho, é mais difícil, talvez em algumas situações, mas precisa achar um caminho para defender. E é uma análise como qualquer outra, um estudo de um jogo desse é parte desse raciocínio. O atacante é destro, joga na esquerda e se a levantada ela for mais aberta, então talvez os Shark Attack eles fiquem mais no setor esquerdo da quadra. Enfim, né, esses raciocínios são padrões de pensamento, padrões de raciocínio que você vai construindo na sua cabeça. Você pode não perceber que você constrói vendo um vídeo, vendo um replay do seu próprio jogo, mas você constrói. Quando você estiver numa situação de jogo, aquele raciocínio ele já vai estar levemente embutido no seu estilo de jogo ou na sua maneira de pensar a defesa. Isso é importante. Estudar faz parte do você se tornar bom num esporte, né? Uma das características que eu sempre elogiava o Juninho, que a gente trabalha com o atleta há muito tempo, assim, uma das características importantes do Juninho na carreira dele foi que o Juninho sempre foi um CDF da modalidade. Então, o Juninho terminava um campeonato, enquanto estava todo mundo se preocupando com outras coisas, na segunda-feira o Juninho estava vendo os replays dos jogos dele. E isso sempre foi uma rotina do Juninho, né, maestro? É verdade, é verdade. É algo até que eu estava conversando uns tempos atrás com alguém, aqui no CT ou no campeonato, que como a gente não tinha parceiros de treino com o volume de jogo que eu ia encontrar em eventos nacionais, eu precisava deixar o meu jogo de uma maneira muito redonda para quando eu chegasse lá, pudesse performar contra eles, né? Então, tá analisando o que eles faziam mais, quais eram as ações, como é que o jogo acontecia com uma dupla X, uma dupla Y, era muito importante, né? E até para estruturar os nossos treinamentos aqui, né? Então, estar ciente do que está acontecendo ali para a gente é muito importante. E por vezes para esses caras é muito mais instintivo, né? Porque eles já jogam e treinam muito tempo com essa galera no nível alto, acaba sendo um pouco mais fácil, vamos assim dizer. Oitavo ponto na partida. Saque do Gui. De Brasília. Respira fundo, concentrada, a bola chegando para cima do Beguinha. Vem a levantada, vem pra rede, cumprimentou no fundo. Bonita essa bola, né? Bola característica do Juninho, essa aí, né? O maestro gosta dessa bola colocadinha, assim. Mas olha só um pouco daquilo que a gente estava falando sobre as questões do ataque de cabeça do Guido, tá vindo, Beguinha, de ter agressividade, mas também ter essa bola técnica. Os dois avançaram para uma possível pancada e ele foi lá e só subiu e só encobriu o adversário, né? Então essa riqueza ofensiva, né, no ataque de cabeça, tanto para ser agudo, para deixar as bolas fortes, ou para deixar as bolas bem curtas também, mas também para daqui a um pouco encobrir o adversário e usar o último setor da quadra, né, o setor de fundo. É o que eu falo.
para a galera, quando a gente está falando um pouquinho mais sobre a parte ofensiva, a gente tem 81 metros quadrados de quadra. Nós temos que explorar esses 81 metros quadrados, não adianta ficar só de pingo para trás, só de diagonal curta, só de paralela, só de diagonal longa. Estou falando de 4 setores só, tem outros setores, tem uma zona média ali que a gente pode usar mais, tem uma zona central que a gente pode usar mais, né? Quando eu digo zona média, é na relação de região de fundo de quadra, né? E a parte anterior, e tem uma outra zona ali onde normalmente fica posicionados os atletas, né? Que bolas rápidas nesse setor, há pouca margem de resposta para o adversário. Então, tentar usar esses 81 metros quadrados é muito importante para quem está atacando, né? E uma coisa que a gente conversava, inclusive treinava, né? Planejávamos os nossos treinamentos. Eu aqui em Floripa, o Juninho em Balneário, Itajaí. As poucas vezes que eu ia lá para Itajaí e era bem recebido, a gente conversava sempre essas situações. Que uma das vantagens de você atacar de cabeça é a inteligência que você vai sempre ter como uma possibilidade de olhar para outra quadra, né? É muito mais fácil isso acontecer no ataque de cabeça do que no Shark Attack. Me parece óbvio isso, só que apesar de ser algo óbvio, você entender o que está acontecendo na formação defensiva da quadra adversária, apesar de parecer óbvio e ser óbvio, as pessoas não dão muita importância para treinar esse tipo de coisa. Quer dizer, o intermediário que está indo para avançado, ele se preocupa em saltar alto, legal. Se você tiver esse nível físico, é essencial que você salte pelo menos 35, 40 centímetros. Isso vai depender de salto vertical, vai depender da sua altura, obviamente também. Mas o timing é tão importante quanto a altura do salto. Exemplo aí é o Tavinho, mas que também já salta alto. Mas a gente não vê os alunos se preocupando com isso, assim. Às vezes nem os professores se preocupam em fazer os alunos raciocinarem como é que eu faço para perceber o que está acontecendo na outra quadra. Esse ataque é uma evidência muito clara que foi visto. O atleta Beguinha, ele percebeu o que estava acontecendo na outra quadra, né? E tomou uma decisão clara de acordo com aquela foto que ele tinha tirado. Então, uma vez eu perguntei pro Juninho assim: ô Juninho, quando que vocês olham para outra quadra? O Juninho falou: olha, quanto mais tarde a gente olhar, melhor. Mas se eu criar uma rotina de quando eu agachar, hoje em dia eu ensino isso para os alunos do nível intermediário para o avançado. Eu agachei, eu olhar para outra quadra e eu subir, eu pelo menos eu já tirei uma foto. Obviamente que pode acontecer da dupla adversária fazer uma finta de marcação, mas isso tem que ser uma rotina, tem que ser um hábito seu, enquanto um atacante, olhar para outra quadra, né? Perfeito, perfeito, mestre. Ponto na partida. 6-8 é o jogo. Mais uma vez ele, Iago, perna esquerda, viajando, a chapa, espirrou, consertou agora o Tavinho. Ele vem para balançar, tomou a frente agora, Iago. Vem a levantada, espetou, bonito! Impressionante. De novo ele! Essa bola ficou bem dividida com a rede, né? Ela ficou metade para o lado do Tavinho do Gui, metade para o lado do Iago, e ele ainda pegou e sapecou ela para baixo. Botasse em 2 metros ali, na relação da rede para o fundo, ela caía antes da linha de 2 metros. Exato. Antes que o Gui e o Tavinho ainda foram para frente, porque perceberam essa bola espetada, e aí para tentar fazer essa ação de defesa, né? Na diferença, caindo para um ponto, querem o empate do jogo. A bola que viaja para cima ali do Gui de Brasília. Tavinho chegou, vai balançar a porrada. Tem defesa do outro lado. Quem sabe o empate agora? Defesaça agora do Gui. Ele veio para a resposta, Gui de Brasília. Acho que primeiro, assim, né, uma primeira levantada do Tavinho que ficou um pouco distante, já facilitou a defesa do Iago. E não foi um ataque fraco do Gui, mas a segunda bola, um mérito absurdo de uma ajeitada de pé por parte do Tavinho, né? De botar a bola certinho lá em cima da rede, e obviamente sabendo das capacidades físicas que o Guilherme dota, né? Conseguindo saltar lá em cima da rede e bater de cabeça. E olha a ação de defesa do Gui do Shark, aquilo que a gente estava falando. Ele estável, com o pé no chão, ele previu onde a bola possivelmente ia vir, da onde estava o Iago, para onde possivelmente ele ia atacar, e ele parou. A hora que o Iago está batendo na bola, ele já está posicionado lá. E aí ele deixa uma perna solta e pum, bateu na bola. Ela espanou um pouquinho, porque veio uma pancada, né?
E aí a qualidade do Tavinho de conseguir trazer essa bola numa condição ótima ali para o Gui atacar, né? E aí de ele converter essa bola no ponto ali, né? Ô, maestro, esse raciocínio é genial, cara. É uma das lições que a gente pode tirar dessa aula. Perceba que se você tá tentando defender o Shark, tente estar em pé. Provavelmente, se você tiver que estar tendo que se jogar na bola, provavelmente a defesa já não vai acontecer. Exatamente, exatamente. E se acontecer, ela pode acontecer, mas a chance, porque uma coisa, né, mestre, é você fazer uma defesa orientada. Você está em pé estável e fazer uma defesa e a bola voltar numa condição de conserto, de bom contra-ataque é uma coisa. Agora, uma defesa instável, você bater a bola e deixar a sua para cima é um outro tipo de defesa para um outro tipo de contra-ataque, né? Então, o Gui é um atleta que me chama muita atenção nesse ponto, sabe? Ele faz muita defesa orientada. Quando o Gui bate na bola, são raros momentos que ele tira a bola com uma condição de levantada boa para o parceiro. Nesse caso agora, o Tavinho levantou de pé, né? E teve que rodar no eixo, o mérito do Tavinho também pra caramba e tal. Mas mesmo assim o Tavinho estava em pé para fazer a levantada, não estava se atirando para ter que puxar essa bola novamente para o jogo, né? Então essa é uma característica que eu diria que o Gui hoje é um dos atletas que conseguem fazer isso com uma certa com certa perfeição, assim. Ele toca na bola, ele traz ela com uma condição muito boa para o jogo, principalmente na parte defensiva. Vai lá pro serviço mais uma vez, a bola viajando pra cima ali de Beguinha. Levantada bonita, ajustada legal. Mais uma vez a gente percebe o Beguinha absurdo, assim, ele tá sentado no ar, cara. Ele nem terminou de estender o corpo. Mas acho que foi rede. Foi? Não tinha percebido, foi rede. Eu não tinha percebido também, não. 3 pontos é a diferença. A bola chegando ali pra cima do Beguinha, levantado do Iago, Beguinha balança, porrada, buscou essa bola lá no subsolo, ele veio pra pingar, ligou a goteira venenosa, tem defesa, vem ele! Outro toque de rede! Comentários? Detalhes do jogo, né? Detalhes que vão levando o jogo pro lado do Tavinho e do Gui nesse primeiro set, né? Por conta de 2 erros. E para mim esses erros, eu falo que esse tipo de erro é um erro forçado, um erro não forçado. Por que é um erro não forçado? Eu digo, eu dou Shark Attack há pouquíssimo tempo. Se eu for buscar todos os Sharks que eu dei em campeonato, vamos botar que eu tenha dado 100 Sharks em campeonato. Se eu bati uma vez na rede, eu acho que foi muito. Essa batida na rede, a gente tem uma precisão muito boa de noção de tempo, de espaço, de time de bola, a hora que eu posso empurrar mais o pé, a hora que eu tenho que empurrar menos o pé, que eu tenho que só dar um cutuque, né? Então, eu dou muito, a menos tempo eu dou Shark Attack a esses caras. A partir do momento que eles estão batendo na rede, tem um erro aí exacerbado de movimento de força, de técnica, que não é para ter. E aí, para mim, a bola está numa condição boa, eles estavam bem para atacar. É uma bola bem levantada para atacar de cabeça e eu deixo ela na rede. É um erro de uma bola fácil e eu acabei errando. E o mesmo vale para esse toque na rede, sabe? Para mim é um erro não forçado, é uma bola que o Iago poderia não ter tocado na rede, ele não precisava ter levado o pé com a força que ele colocou, o Beguinha também no lance anterior, né? Por mais que a bola vá com menos força, mas eu não posso pagar esse preço, né? E aí o Tavinho que ganhou 2 pontos sem precisar fazer tanta força, ou ter que botar a bola no chão do adversário, né? E aí numa reta final de um jogo desse, isso pode ser crucial para o decorrer do set e até mesmo da partida, né? Não, e não forçado, com certeza, porque há 3 ou 4 pontos atrás, o Beguinha tinha conseguido, eles tinham recebido uma bola distante, que o Gui teve que cabecear quase do meio da quadra, o Iago conseguiu receber de peito, o Beguinha recebe de peito, o Iago recebe de peito, mas tira o Beguinha um pouquinho para o lado, uma bola que o Beguinha levanta de frente para a rede, e a bola vindo para o lado,
ela ficou muito em cima da rede e o Iago consegue atingir e converter o ponto. Foi um ponto que tu comentastes, né? Essas duas bolas, em princípio, elas estavam até melhores levantadas do que outras ali. Obviamente, quem tá dentro ali é que sabe, né? A real autoridade é quem tá ali dentro. Mas também Sim, considerei que foram duas. E também envolve outras coisas, né, irmão? Que é aquela ansiedade de você já tá 3, 4 pontos atrás e você tá ansioso exato, em fazer um ponto, vou usar o Shark Attack, e na hora do uso acaba usando sem controle. exato. E se a gente até puxar os pontos agora, o Iago e o Beguinha, os dois toques na rede foram normalmente dois contra-ataques. Eles receberam um saque, atacaram. O Guilherme tá vindo defender e contra-atacaram. Eles foram contra-atacar com uma certa obrigação de ter que botar a bola no chão para manter o placar próximo, e aí acabou acontecendo. Pode também ter essa influência emocional, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Com Com certeza. certeza. Existe Não, essa não, briga constante de não, psicologicamente, não deixar o placar elástico, né? Parece que é, quem tá atrás, 1, 2 pontos, tá sempre correndo com uma força gigante para fazer aquele outro ponto, né? Para fazer um ponto é uma força maior do que a equipe que tá ganhando fazer um ponto, por exemplo. com Existe a certeza. intenção de correr atrás, né? E a gente está muito similar ao vôlei, né? No side-out está muito alto. Como a gente É. saca de baixo, quantos aces a gente viu na partida? A gente viu um ace aqui agora que a bola bateu na rede e caiu, né? Mas de modo geral, isso no campeonato, talvez no campeonato inteiro, esse foi o único ace, ou teve mais dois, de 200 saques, 2 aces. É uma margem insignificante, né? Então o side-out é muito alto. Eles sabem que a hora que eles forem para o saque, que se eles converterem um ponto agora, a chance do Tavinho e do Gui virar ela é muito alta. Eles podem quebrar, obviamente que eles podem quebrar. Mas a chance deles virarem é muito alta. Então, ficar dando essa margem para o meu adversário de defender e virar, defender e virar, a probabilidade de você perder o jogo ela aumenta consideravelmente, né, mestre? E pessoal, para quem não sabe aí o que é side out, é quando você, enquanto dupla receptora do saque, você recebe e já converte o ponto, né? Não tem uma defesa por parte da outra equipe. Perfeito? São termos que a gente acabou herdando do do vôlei Brasil aí, né? Open de futevôlei. Tavinho vai lá pro serviço. A bola que viaja pra cima do Beguinha. Vem a peitada, ajustada. Vem ele. Tranquilo, sereno. E é aquela, né? Errou duas, essa já foi uma levantada mais longe da rede. Não, calma lá. E o Shark também, né? A mudança da postura do Shark. Não vou bater, vou segurar. Dei umas pancadas defendendo, fizemos rede, vamos mudar a proposta aqui. Olha a riqueza de movimento ofensivo, né? Dos atletas. E uma demonstração de controle absurdo por parte né, desses aspectos, assim. É só o primeiro set da decisão dessa semifinal. A bola chegando pra cima ali de Gui de Brasília, levantada, deu ali uma brecada, ele veio balançando, Bonito demais, chamando. né? Quer dizer, mais uma evidência muito clara, né? De cabeça a gente consegue perceber os atletas olhando o cenário que está se estabelecendo na outra quadra, né? Quer dizer, a gente está falando aqui com um dos grandes especialistas historicamente em ataques de cabeça, né? E uma das características do maestro, do Juninho, né? Eu não sei se teu apelido veio na época por causa da quantidade de concertos que você fazia, especialmente com algumas duplas específicas, mas também tem uma qualidade em relação ao teu ataque, que obviamente que o Juninho ele é dotado de um ataque muito forte, caso precise, especialmente na época que ele não tinha problemas no tendão patelar e saltava mais alto, mas uma grande característica é a olhada do Juninho, né? Então, a época que eu ia para lá treinar e convivia com o Juninho, era impressionante, porque a gente realmente tinha a percepção, quando jogava contra, a percepção de que o Juninho olhava para outra quadra em momentos antes de cabecear. Nem no chão, olhava enquanto estava no salto, que também é uma habilidade super rara, né? Sim. E a altura que o Gui pega a bola também, né? Pô, Por isso Parou no demais. meio do caminho ali, o Iago falou assim, o Guilherme no realmente ele tem placar características 12-8. ímpares, que a gente realmente 12 só ele vê que na nele. É partida lá um na frente. jogador que tem Tavinho identidade, o aí. Guilherme, sabe? Mais uma vez ali o Gui vai pro serviço, a bola viajando pra cima do Beguinha. Se ajusta, ele veio, porrada, Nossa. porrada, Tava lá, né? Você não defendeu. porrada.
Tava bem posicionado, o Tavinho se posicionou muito bem. O Tavinho, ele tem essa característica também de conseguir, por vezes, neutralizar bastante chave, tá? Ele não, ele não, ele não se destaca por isso, mas ele faz isso com bastante frequência, tá? Tem bastante duplas que ele pega, ele consegue dar um volume muito bom na defesa de Shark Attack. E levantaram um pouquinho mais fora, e mesmo assim o Beguinha foi lá e sacou ali o limão, né? Fazendo mais um ponto no jogo. No placar 12-9 na frente, Tavinho e Gui. A bola mais uma vez para cima do Gui de Brasília. Ele vem chegando, ele é fatal. Que a gente comentava anteriormente, né? Num Shark Attack, se você não tá em pé e tiver que se jogar na bola, provavelmente a defesa já vai ficar muito difícil, né? Já tá batido. 7. Mais uma vez ele concentrado, ele tira o peso da bola, veio ali o Beguinha, levantada próximo da rede, porrada para baixo, a defesa do Tavinho, vem essa bola na paralela, defesaça agora de Beguinha, chegou na rede, se apresenta, tá viva, tá valendo, que sensacional essa defesa, a bola em jogo, vem ele, Iago, porrada defendida, bateu e voltou, outra tentativa, gol! É impressionante, assim, ó, é impressionante o que esses malucos fizeram nessa semifinal. Alguns rallies, e assim, um rally com muito volume de velocidade. A destacar que no finalzinho, aquele meio fundo clássico que faz a diferença. A gente comentava, né? Se eu puder ensinar, a primeira coisa que eu vou ensinar pro meu filho vai ser o meio fundo. Que valor que tem essa desgraça. E a gente percebe bem no finalzinho, se os senhores estão em casa voltarem depois do ponto, eu acho que vai aparecer aqui, o Gui, ele tenta fazer uma finta de defesa, bem no último ali, ele vai e ele não volta totalmente, ele vai, mas ele volta só até o meio da quadra e acaba, talvez se ele voltasse com propriedade, ele pegasse esse meio fundo, né? Porque ele defende muito bem, o Guilherme defende muito bem esse meio fundo. Sim. Outro ponto importante, a gente estava falando sobre ver, né? De fato, por vezes acontece diversos momentos que a gente consegue ver, mas tem vários momentos também que a gente prevê o que o adversário vai fazer. Então, no primeiro momento aqui, no ataque do Beguinha, se a gente voltasse ali o ponto, a gente poderia ver o Tavinho totalmente no corredor, o Gui totalmente espremendo o Tavinho lá. Se o Beguinha tivesse tacado qualquer outra bola, diagonal curto, uma diagonal longa, a bola teria caído, mas ele deu a bola no corredor, né? Foi o Tavinho que defendeu ali, né? Aquela primeira sim. Isso. Então para a galera também perceber que não é sempre que dá para estar olhando, imagina, porque o teu foco é a bola. Você tem que ter precisão onde tu quer atacar, vai atacar no meio fundo. Se eu fico com o olho bola, olho o meu adversário, daqui a pouco eu perco o time da bola, tô num ataque extremamente fraco, né? Então, olha só, a gente tá falando de níveis mais altos aí. Por vezes dá para olhar sempre, Juninho? Óbvio que não. Tem hora que eu vou prever, opa, eu acho que agora o Gui vai jogar no fundo, o Tavinho vai entrar, vou dar uma pancada no corredor. E não tava esse layout. Tava o Tavinho no corredor, o Gui pro meio, se tivesse dado outra bola, poderia ter caído. Então, tem mais essas questões também do ataque, que por vezes tu vai prever e vai acertar, né? E por vezes você vai prever e vai acontecer esse tipo de assertividade defensiva também do outro lado, né? Eu não sei a nível aí profissional, né? Mas nós, macaco velho, de velho assim, eu percebo que é fácil você combinar a marca saquei, vamos combinar uma marcação com a minha dupla. É fácil você combinar a marcação no primeiro ciclo de jogo, na primeira defesa, mas se o rally continua, a desorganização ela acaba meio que sendo completa, ou seja, quanto mais desorganiza o sistema defensivo, isso é uma frase que dá para deixar aí, né? Quanto mais desorganiza o sistema defensivo, mais a posse de bola é valorizada. Porque se você tem a posse de bola e constrói os 3 toques, por mais que você ataque o usual, o meio de fundo, o clássico, a bola simples, você não encontra a dupla adversária tão organizada enquanto encontra nos primeiros ciclos de um rally no completo. Não sei se deu para perceber a ideia que eu quero desenvolver. Deu sim, com muita
clareza, mestre. Mas esse é um ponto legal. No alto nível, acontece uma sinergia tão grande entre as duplas, né, principalmente as que jogam mais tempo, que no caminhar dentro das quadras e no desenrolar do rally, acontece um balé ali, uma dança, sabe? Eles estão tão em sincronia que um já sabe para onde vai, mediante aonde a bola está, contra quem está jogando. Então, tu não vê uma estabilidade. Pode errar, obviamente, como errou agora o Tavinho e o Gui fazer uma finta defensiva na frente e o Tavinho está atrás, né? Mérito do atacante também, que está em vantagem, mas normalmente está sempre numa sincronia muito interessante, assim, sabe? Com tomadas de decisões, por vezes, individuais, mas tu percebe que tem uma sincronização, uma sinergia entre a dupla. Por vezes vai os dois para frente, vai os dois para trás, os dois estão abrindo, um está entrando, está ficando, mas sempre numa dança que, olha, tu olha, às vezes eu vejo umas filmagens de cima e tu vê certinho essa dança, é muito legal. Muito legal. Muito legal. Isso é um ponto bastante importante de estudar. Não estudar olhando só para quem está atacando, estudar a formação defensiva. Nesse quadro que eu tô parado aqui agora, que foi o que o Juninho tinha percebido, a gente percebe então que o Gui ele faz uma finta frontal traseira, né? Ele faz uma finta para frente, para trás, e o Tavinho faz uma finta da direita da esquerda para direita. No final das contas, o Tavinho, o Gui, ele vai e volta até o meio e o Tavinho se apresenta aberto. Ou seja, por um pequeno momento de tempo, perdeu-se a sincronia, abriu-se o meio e a passar, enfim, né? Mas é bonito demais, né, ver isso aí. Tanto que parece que eles olham um pro outro, puta, eu devia ter feito isso. Aí, a impressão que dá é que eles estão falando isso um pro outro. Vamos botar aqui, deixa eu vou retornar o áudio. 3. É só o primeiro set, viu, galera? É só o primeiro set. A bola chegando de novo pra cima de Gui. A levantada, vai pro bloqueio. Tem uma parede humana chamada Iago. Tem uma parede humana chamada Iago. Ele foi lá. É claro que são decisões difíceis, né, maestro? E quem sou eu para falar, pelo amor de Deus? Mas, em termos de custo-benefício, valeria. Vamos considerar que o Tavinho tem total controle dessa levantada. Vale a pena, nesse nível, ganhando de 3 pontos de diferença, sabendo das qualidades defensivas e de bloco da dupla adversária, levantar a bola tão em cima da rede? Não sei se eu tô fazendo uma pergunta muito ridícula, me desculpa. Tu entendeu o que eu quis falar, né? Eles estão na frente, a outra dupla tem que correr atrás do placar. Para que eu vou forçar uma bola lá em cima da rede, deixar aguda? Mas por que eu não vou forçar? Se eu tô na frente e até agora foi um bloqueio que o Iago veio e acertou, obviamente, né? Mas se de certo modo a gente construiu esse placar empurrando a bola lá para a rede. Eu não posso ser omisso nessa hora. Então ele vai botar para mais ali. Entendeu? Mas quem converteu o ponto foi o Gui. E o jogo, a tônica do jogo tá em cima do Tavinho. Percebe? O Gui converteu de recepção ali de saque. Essa aí talvez tenha sido a terceira bola dele. Enfim, tô divagando aqui só pra gente desenvolver as ideias. Óbvio que sim. Mas nesse ponto, e no modo como tá, eu vou sempre pôr para mais. Esse é o raciocínio do atleta. Essa é a parada. O Pangarelli não raciocina assim. O Pangarelli tem as dificuldades técnicas e físicas e ele vai pensar estratégias, o que é legal também, porque também é um jogo gostoso. Pensar as estratégias. Não, peraí, agora nós vamos controlar. O atleta é acelerado, é Ferrari o jogo inteiro, brother. O atleta que não for assim, ele não vira atleta, brother. Eu não posso ser passivo agora. Entendeu? Foi assim que a gente construiu a vantagem. É essa batida que eu vou manter. Opa, foi lá, bloqueou uma, agora pintou uma duvidazinha. Será que eu vou, acho que vou segurar um pouquinho, eu vou tentar dar uma olhadinha para ver se ele vem, eu seguro. Se ele não vier, eu empurro, né? Porque agora está acontecendo isso também. Os caras estão fazendo que vão para bloquear, dar aquela armada,
E aí o levantador, por vezes, hesita. Segura um pouquinho. Opa, ficou longe, volta para defender. E aí a margem de defesa aumenta. Mas nesse ponto aí, para mim, o Tavinho, eu faria o mesmo papel do Tavinho. Eu empurrar o Gui. Até porque a bola do Gui ficou boa, mas ela ficou um pouco meia quadra, assim. Ele teve que empurrá-la de trás para frente, né? Então, na dúvida ali, eu vou botar para o meu parceiro fincar o pé, né? E aí, lá em cima é o pé de ferro, né? É medir força. Óbvio que o Iago está tendo uma vantagem, que eu acho que o Iago, nos dois lances que ele bloqueia, ele pega a bola mais alto, e a bola, como está dividida, ele tem mais tempo de voo ali, eu acho que ele acaba dando uma engolida no bloqueio, sabe? Dificulta ali um pouco pro Gui ganhar esse cabo de guerra. E aí o Iago tá sendo muito feliz nesses dois bloqueios. Estamos sendo muito felizes. Chamando ali pra frente. 13 é o jogo. Mais uma vez a bola viajando pra cima. Chapa bonito agora. Vem o Gui de Brasília na tentativa. A defesa vai de segunda. Peraí. Vamos imaginar que esse tivesse sido o lance anterior. A bola vem mais ou menos da recepção do Gui, vem mais ou menos numa zona. O Tavinho agora não empurrou tanto. E aí, valeria a pena ele não ter empurrado a bola mais lá para dentro da rede para ele ir de pé? Será que o Thiago viria agora deixar? Entende? Então, entre deixar uma meia bola e talvez ele atacar um pouco mais fraco, eu vou empurrar para mais. Aí, meu irmão, vai medir o pé lá pro cara. Ou daqui a um pouco eu vou controlar, mas vou controlar na certeza, entende? Pá, maravilha, cara. Perfeito, perfeito raciocínio. O 12º ponto do jogo. 13, chegando para anotar mais um ponto. A bola chegando, viajando de novo. Ih, deu ali um vacilo, vem chegando o Gui de Brasília, balançou. Quem sabe agora o empate, meu parceiro? Quem sabe para chegar no jogo? O nome dele é Beguinha. Para colocar fogo no jogo no primeiro set, ele veio. Chamou. As 3 bolas de recepção do Gui, tu vê como isso é determinante. Elas não foram ruins, elas foram boas. Mas acabaram comprometendo um pouquinho a levantada do Tavinho, né? Uma por conta da mérito, eu acho, total do Iago, de ter ido lá bloqueado a bola. Mas as duas comprometeu um pouquinho mais a levantada e ele ficou um pouquinho mais distante. Não sei se também já veio essa pulguinha atrás da orelha do Tavinho de não vou botar tanto. E aí já tirou muito, né? Com um passe que a bola veio um pouquinho mais em dificuldade, o Tavinho já não estava tão estável para levantar, e aí tirou um pouquinho mais, e aí aumentou a possibilidade de defesa, que foi o que aconteceu, né? Uma pancada, eles defenderam e viraram, e agora num pingo, o Beguinho conseguiu rasgar e converter esse contra-ataque. Top demais. Que jogo. 13-13 na partida, tudo igual, senhoras e senhores. Mais uma vez vem ele, a levantada chegando, vai ele de novo, tentou a beliscada. Aí com toda a tranquilidade do mundo. Tem que ter muita personalidade, né? Porque, tipo assim, agora ele tá recebendo a carga de jogo. Essa foi a segunda diagonal curta do jogo inteiro que o Gui deu. E o cara ter essa personalidade. Cara, eu vou botar outra diagonal curta ali, cara. Provavelmente eles estão esperando uma porrada minha. Enfim, personalidade que o atleta tem mesmo, né, cara? Tem que ter repertório, né? Porque os últimos pontos, o Iago e o Beguinho foram muito assertivos defensivamente, né? Tiveram muito mérito, quebraram um pouquinho o passe, a bola não ficou, talvez da maneira como o Gui gostaria também, por conta da primeira bola, e o Tavinho fez o melhor que pôde, mas os meninos também foram assertivos nas duas defesas, e inclusive no bloco, e conseguiram converter os pontos. Boa. Pro serviço vem ele. Vem Gui de Brasília, bola pra cima do Iago. O jogo começou a ficar naquela trocação franca, porrada! Nossa. Que tiro. Não volta mais. Que tiro. Impressionante. 14 na partida. 14 é o primeiro set. É a semifinal valendo vaga para grande decisão. A bola vem levantada, azeitou, vem porrada pra cima dele. Agora é uma bola um pouquinho mais de trás, aquele meio metrinho, mas também uma decisão de charque, assim, que no caso do Guilherme. O Iago fez, ele ia pro bloco, eu acho que percebeu que a bola ficou um pouquinho longe, opa, seguramos aqui.
não vamos dividir lá, né? Daí ele tem um pouquinho mais de margem de manobra ali e converte. Mais uma vez a bola que vai viajando para cima do Beguinha lá no fundo da quadra, conseguiu a recuperação, se apresentou. Levantado. É, uma das características que tem aparecido bastante no Beguinha é isso, né? Assim, eu não acompanho internamente o nível profissional há tanto tempo, né? A gente tá mais acostumado com outros nomes que eu acompanhava muito mais, assim, sabe, todo final de semana e via reprise e tal. É, como é que foi rapidinho, assim, o histórico do Beguinha, assim, ele sempre teve essa qualidade do ataque, ou ele teve uma virada de chave, porque é impressionante, nesse jogo as decisões do Beguinha, obviamente que as levantadas do Iago são maravilhosas, mas as decisões do Beguinha para essa chegada de placar depois de 4 pontos distantes, elas fazem muita diferença, né? Sim. O mestre está falando em relação ao percurso dele. Ao percurso dele no profissional, é. Ele é um menino que sempre se mostrou muito forte fisicamente, já dava nas vistas lá em Goiás há mais ou menos uns 2 anos atrás, por aí, com o início da aparição do Gui de Brasília, né? Que começou a jogar alguns eventos com o Tavinho, na lesão do Amauri, alguma coisa assim, né? Se eu não estou muito enganado. Tanto que ele fecha por um tempo com o Vini. Ele joga um ano ali, ao longo de um ano, não sei se chega a ser um ano inteiro, com o Vini com um olhar muito acurado, né? Muito sabendo do potencial do garoto. Ele jogou um tempo ali com o Vini e já começava a dar muito nas vistas, um guri muito forte. Ainda via certa imaturidade de jogo, né? Mas coisa que ele ia ganhar com o tempo, mas com muito potencial físico. E, cara, daí tô te falando 2023, 2023, 2024 ele ganhou, foi ganhando corpo, assim, ó, ganhando muita força. Tecnicamente ele já era muito bom. Aí ano passado fez um baita de um ano com o João, assim, né? Fazendo boas competições, chegando em finais, né? E aí esse conjunto que acontece esse ano, né? Do Iago e do Beguinha, o Iago fazendo um ano também, ano passado, muito bom com o Bernardo, dando bastante nas vistas. Ano passado, ano retrasado também. Ano passado o Iago foi com o Renan, se não me engano, é o Renan. Então eles tiveram. A gente está falando agora, né? Da ponta do iceberg. Essa construção ela vem lá de trás. A gente está ali no meio, a gente está acompanhando essa gurizada ali que está vindo, que está ralando e tá. E daqui a pouco a galera, pô, mas esse moleque surgiu do nada. Não! Esse moleque está ralando já tem bastante tempo, né? Iago, Beguinha, enfim. E aí eles vieram ganhando essa casca, assim, sabe? A gente já via muito uma capacidade física gigantesca, né? De ambos. Não vamos nem falar de Gui, tá bem que já estão aí há bastante tempo. Mas já havia um potencial muito grande, né? Beguinha com esse repertório mais técnico, né? Um pouco mais refinado, vamos assim dizer. E o Iago, né? Uma capacidade física gigantesca. E aí, do ano passado para esse ano, fecharam uma nova parceria e a gente falou, cara, essa dupla tem um grande potencial aí para fazer muita coisa boa no futebol. E são dois garotos sensacionais, cara. Sensacionais. Então, o Beguinha bem discreto, assim, bem tímido. O Iago, um queridão, beija e abraça todo mundo. Simpático. São pessoas que o futebol merece, cara. Merece ter vencedores assim, pessoas assim, que agregam. Não que os outros não são também pra caramba. E o Tavinho, inclusive, foi uma pessoa que eu conversei com ele, a gente já teve umas desavenças no passado, né? Rivalidade de quadra, né? Coisa de quadra. Mas eu, há uns anos atrás, eu conversei com ele e falei, cara, tem que bater palma pra ti, velho. Pelo que tá jogando, mas a pessoa que tu se transformou, enfim, é um cara que merece o lugar que tá, porque trabalha, rala pra caramba. O Tavinho. Enfim, é um grande jogador, é um grande exemplo aí para muita gente. O Tavinho, eu acho que fica.
Fica aí o nosso abraço aí, os nossos parabéns ao Iago e ao Beguinha. E também ao Tavinho e o Gui. O Gui, ele tem aparecido aí mais em Floripa e tal. Acaba que hoje em dia eu não treino mais tanto futevôlei e não acompanho, não tô lá pelo sul da ilha, onde ele tá sempre, lá com o Juan e com a rapaziada, com o Luiz e tal. Mas uma do Tavinho que eu lembro eu acho que foi em 2023, finalzinho de 2023, que tu tava com o Negueba, se eu não me engano, numa final aqui, né? Na tua Isso. arena, inclusive, contra o Tavinho e o Paraná. E aquele jogo ficou muito marcado, assim, pela resiliência psicológica do Tavinho, assim, de uma torcida toda em cima do Juninho e falando e não sei o quê, e ele aqui, ó. Concentração, foco, foco, concentração. O Paraná não estava nas melhores condições físicas e técnicas, e o Tavinho ele botou a mochila nas costas e, meu irmão, é comigo, eu vou assumir. Então essa característica, ela é ímpar, né? É uma característica ímpar, né? A característica dele, ele passa um pouco dessa característica europeia, fria e trabalhadora, né? Aquele cara que assim, puta, cara, esse bicho é casca grossa. A gente olha assim, meu Deus do céu, que osso duro de roer do caramba, né? A impressão que passa é essa. Um cara que entra na quadra, ele tá ganhando 17-0, ele tá na mesma pegada, se ele tá perdendo 17-0, no 17-0 para ele, a bola vem nele, ele vai lá e dá uma pancada e vira a bola e acabou. Ele não quer saber de muito confete. Ele quer ir lá e ganhar o jogo e acabou. É isso aí. Que tem os títulos e as conquistas que tem. Vamos se encaminhando aqui pro final, vamos lá. Já teve o saque, o Gui levanta, o Tavinho consegue matar uma bola ali em cima de uma marcação invertida do Beguinha, que conseguiu cobrir o fundo bem ainda, né? 16-15, Gui no saque, bateu na rede de novo, Beguinha consegue o levante lá em cima da rede, nossa senhora. É isso que o maestro falou, não tem freio, cara, de mão puxado. Puxou o freio de mão, você vai dar chance para a dupla adversária. Um primeiro set pegado. Um primeiro set bem jogado. Estão de novo empatados no jogo. A bola lá no fundo da quadra, veio levantada, vem ele, Tavinho, porrada, a bola vai embora. Mais uma vez, o tema que tu havia falado, se tiver que defender o Sharks se jogando, meu amigo, que você possa contar com a sorte, senão é tchau e benção. Pra fora e temos o primeiro, bem, né? Primeiro set point. Fecha agora o Vama 2. Vai lá pro serviço mais uma vez, a bola viajando. Bola no Iago. Tapinha nela, chegando Iago, porrada pra baixo, a bola não volta. Senhoras e senhores, tá em pé na bola, né? Mesmo que em pé, estável, com a bola muito forte, mas o Gui estava bem posicionado. Tá muito bem posicionado. Estava em pé, estável, a bola veio um limão, certo? Veio mais por meio, ele quis botar o pé direito aqui, ela espanou para o lado de fora, né? Mas repara como o Gui, quando ele está defendendo o Sharks, ele está bem em pé. Até o Tavinho. Quando o Tavinho defendeu o Sharks, ele estava sempre muito em pé. O Beguinho, o Iago, enfim. Vamos pro saque agora do Beguinha. Deixa eu ligar o som aqui, peraí. 17 é o jogo. A bola que chega pra bom saque no pé. Vem levantada, vem Gui de Brasília. Ai! A tentativa de mudar um pouquinho a proposta de ataque do Gui, né? E deixar uma bola mais justa ali, tava dando as pancadas. Talvez passou na cabeça dele, pô, vou dar um pinguinho agora, tô dando uma macetada ali, fui algumas de cabeça agora nessa reta final. Eles estão meia quadra, estão bloqueando ali, eu vou dar essa curtinha. A recepção já foi lá embaixo da rede, né? Ele já não pegou tanta alavanca de corrida para ir puxar. E a bola ficou um pouquinho distante, ele já não... E aí pagou o preço quando a bola ficar na rede, né? Pagou o preço pelo risco e o atleta ele precisa se arriscar. O comentarista ele vai falar assim, mas meu Deus, não fez nenhum pingo de Shark até agora no jogo, pra que vai... Não, o atleta faz exatamente isso. Ele vai ter que achar um coringa em determinadas horas para fazer toda a diferença. Exatamente.
Igual o Juninho essa hora. Se o Juninho estivesse tomando aqui perdendo de 17-18, o Juninho estaria forçando o saque agora, de certeza. Deixa eu ligar o som aqui, peraí. Pode falar. Aquela hora, naquele momento, sabe? Irmão, se eu não forço, tá me ouvindo? Agora sim, pode Se eu falar. não forço, alguns alunos falam, pô, por que tu forçou o saque naquele momento? Mas se eu não forço, vai vir o limão. Eu tenho que tentar criar alguma instabilidade no adversário. Senão a bola vai vir um graveto. Então eu preciso, claro, né? Aí é achar aquele meio termo, né? A hora que eu tenho que ser mais arrojado para arriscar, a hora que eu tenho que dar uma seguradinha, mas sem hesitar, sem ter esse tom de passividade ou de segurar demais, né? Então é pagar o preço, temos que pagar o preço. E ouvir aquela voz interior, né? Às vezes a gente tem uma voz interior, cara, faz isso, e a gente não usa ela, e depois, devia ter feito ela. Eu vou muito para esse caminho, vou para essa voz interior, meu irmão. Tô com esse filho, o que eu vou fazer? Vambora. Pode acreditar que as tuas bolas de segurança, os pontos que são previsíveis ou que se espera que o Juninho faça, a equipe tá lá para defender. Eles vão lá. Pode Exato. acreditar. Exato. Mais um veneno ele pra cima dele, vem ele na qualidade. Que finta do Defendeu Iago de agora o marcação. Iago. Chegou o Iago! Impressionante. A finta linda de marcação foi lá atrás, voltou. Que qualidade absurda! E olha só, que legal esse último ponto. Ele faz uma finta de marcação, o Gui talvez percebe que ele está indo para a rede para bloquear, e o Shark para o lado do Iago. Porque, obviamente, se o Iago vai para o bloqueio, seria muito difícil o Beguinha fazer essa cobertura para ir lá pegar a bola, né? Então, ele assertivamente ele volta para o corredor e faz a defesa e converte o ponto. E olha só que semifinal, que set incrível. O Tavinho e o Gui o tempo inteiro imprimindo o ritmo mais forte, agressividade, impondo, né? E conduzindo bem o jogo. E na reta final, ali da metade final do jogo, os meninos conseguiram igualar o placar com um sistema defensivo bem encaixado, um saque um pouquinho quebrado, tirando um pouquinho o Gui da zona de rede e acertando ali a parte defensiva e contra-atacando muito bem. E aí nessa reta final, esse último lance aí, muito legal, muito legal. Vai tudo. O ponto começa lá no saque, né? Quando ele consegue trazer uma bola proposta no pé do Guilherme, o Gui já tem que se arcar para chegar de peito, e aí aquelas consequências que a gente acabou falando aí nos nossos últimos encontros. Algumas lições, maestro, que, sei lá, algumas que a gente pode trazer. Primeiro, talvez como um resumo assim, existe uma triangulação muito uniforme que acaba resultando em ataques muito consistentes. Né? Duplas profissionais fazem isso. Então, se você é um praticante iniciante, intermediário, trabalhe essa consistência de recepção, passe, recepção, passe, recepção, passe, recepção, passe. Porque sem isso, o ataque ele não vai acontecer. Treinar ataque não é difícil. Você precisa aprender aproximação da rede, salto vertical, ao mesmo tempo juntar isso com um timing e aí as variações. Quanto mais você treinar, mais variações você vai ter de diferentes setores da rede para diferentes setores de quadra adversária. Treinar ataque não é difícil. Se você fizer coisas simples, como botar bambolês e mirar nos bambolês e colocar aquelas bolas nos bambolês, passa um tempo você melhora o ataque. Agora, nada disso vai acontecer se essa padronização de triangulação ela não ocorrer. Acho que esse seria o primeiro resumo. Perfeito, perfeito. Só para sintetizar, mestre, eu falo isso para os meus alunos. Por vezes alguém vem falando que não consegue fazer um ataque X, mas por vezes a construção ofensiva dele não está levando ele a fazer esse ataque. Porque ele dá uma primeira bola ruim, recebe uma segunda bola não tão boa, o que limita a parte ofensiva dele. Eu costumo falar, quando você tem a posse de bola no futevôlei, você tem 3 toques para construir o ataque e chutar o gol perto da pequena área,
né, numa condição muito favorável, muito mais provável de fazer um gol, ou você vai construir o seu ataque chutando da intermediária. Qual é a probabilidade de você fazer um gol? Dentro da pequena área ou da intermediária? Da pequena área. Então, essa construção para a chegada na meta, no gol, no campo adversário, ela é determinante para o ataque. Porque o ataque aí depois, eu chutar dentro da pequena área e eu chutar da intermediária, vai ser determinante, né? Vai ser muito mais fácil atacar mais próximo da rede, mais próximo da minha meta, do que distante. Então, essa construção ofensiva, como você está colocando, de treinar essa triangulação mais para a rede e essa precisão, ela é determinante para a consistência de um bom jogo e, obviamente, de um grande ataque, né? De um ótimo ataque. É. Segundo ponto que a gente acabou tocando em variados momentos durante o jogo, durante esse primeiro set da semifinal, vale a pena que os amigos e as amigas confiram o restante do jogo, que é essa tônica de adaptabilidade em relação a quem eu vou sacar, quem eu vou atacar, ela continua. O repertório, ele tá cada vez, o repertório comportamental, ofensivo e defensivo, ele tá cada vez melhor e mais apurado. É uma das grandes belezas do jogo de futebol, que muitas vezes as pessoas que não conhecem muito bem acabam não percebendo, né? E que é algo bonito. Mas uma segunda tônica que a gente mostrou bastante no jogo foi: Shark ataques vão acontecer. Cada vez mais cedo as pessoas estão treinando, existe um processo de seleção natural, pessoas mais altas e mais fortes estão sendo selecionadas ao longo do tempo. Se você subir para níveis avançados e profissionais, o Shark Attack vai ser uma realidade. Aprenda a defender. E aí um dos recados é, esse aprender a defender está condicionado talvez a algumas condições. Uma das condições é a rotina de levantada do adversário. Se ela está vindo de trás em direção à rede, se ela está vindo da rede, mas vindo mais para fora, o posicionamento de aproximação de quem vai dar o Shark. Se essa bola tá mais... Eu consigo visualmente identificar se ela tá mais próxima à rede ou se ela tá meio metro, 1 metro afastada. Ou seja, uma combinação de variáveis que você, exposto a muitos jogos e muita prática, chega um determinado momento que você passa a identificar e posicionar o seu corpo antecipadamente. Posicionou o seu corpo, você pelo menos se põe na chance de defender. Se vai acontecer ou não, vai depender de vários fatores, mas se põe na chance. Agora, se você tiver que defender um Shark vindo num determinado buraco entre você e a sua dupla, meu amigo, se você precisar se jogar, provavelmente essa defesa não vai acontecer, né? Sim, com certeza. A gente falou um pouco dessa questão da parte do sistema defensivo na nossa última live, né, mestre? Acho que foi na nossa última live. E lá a gente levanta alguns aspectos que são determinantes ali, né? A posição do corpo para defender, o posicionamento dentro de quadra, a interpretação dessa relação, né, da onde a bola está, como é que está o enquadramento da relação do atacante. O quadril, por exemplo, no Shark Attack é uma coisa que é determinante. Se o quadril está virado para lá, é difícil esse cara puxar essa bola para cá, né, ou para o outro lado. A bola tem uma tendência, fica aquele funil, né, aquela luz, né, de ataque ali. E é por ali que a gente tem que se posicionar, né? Então, esse é um aspecto bem interessante, esse segundo ponto que a gente falou bastante nessa live de hoje. E o terceiro ponto que eu levanto, não sei se eu vou lembrar de algum outro, mas um terceiro bastante importante, é a ideia de você passar a perceber na hora da aproximação, na rotina da sua dupla, de construir o ataque, começar a perceber o que está acontecendo do outro lado. Quer dizer, a bola está comigo, eu estou de posse da bola, eu preciso me preocupar, obviamente, com o que está acontecendo na minha quadra, mas eu preciso me preocupar com o que está acontecendo na outra quadra. E uma dessas preocupações é, momentos antes de acontecer o ataque, eu preciso tentar tirar uma foto do que está acontecendo do outro lado. Obviamente que em níveis iniciantes e intermediários isso não é simples, porque existe uma limitação técnica e a preocupação sobre o que está acontecendo na minha quadra, ela acaba sendo maior. E tem que ser, porque eu tô nessa fase de aprendizagem do futevôlei. Tudo bem? Passa um tempo e a padronização de um passe, ela acaba se estabelecendo. Opa, agora eu não posso começar a atacar de qualquer jeito. Se eu estou recebendo uma certa regularidade de triangulação e de passe, eu tenho que começar a me preocupar a conseguir olhar para a quadra. Existem métodos de treino para isso, essas estratégias de treinamento e esses insights. A gente coloca tudo lá na Futevôlei Academy, não tem apenas um curso falando sobre isso, né?
vale a pena que os amigos acessem. Não é destinado apenas a professores que querem desenvolver isso nos seus alunos, mas também aqueles praticantes, entusiastas do futevôlei que querem melhorar a sua proficiência no jogo. Então, esse é um ponto importante a se destacar. Perfeito, mestre. Eu não tenho nada, absolutamente nada a acrescentar depois dessa sua fala. Rapaziada, é muito bom estar aqui com vocês. A gente está tentando trabalhar as nossas agendas para que a gente tenha uma rotina um pouco mais assertiva, né? A gente está tentando a cada 15 dias, nem sempre é possível, mas estamos tentando manter isso aí. Possivelmente no futuro próximo, a gente fazer um encontro semanal. Para que isso aconteça, a gente também precisa do apoio de vocês que estão nos escutando. O Juninho é uma pessoa que faz muita diferença para o esporte, não só em quadra, como fora de quadra também. E agora a gente está nesse projeto tentando trazer esse grande cérebro aí que está aí desse outro lado, para que traga um pouco desse conhecimento para a gente que está querendo aprender um pouco mais sobre futevôlei, para vocês que estão em casa, enfim, né? É um encontro que é necessário, estava precisando acontecer, né? Não só fazer um reaction de um jogo e, nossa, olha só como é que eles sobem, nossa, como ele é forte, nossa, como não. Entender um pouco mais, entender o raciocínio por trás, pensar. O futevôlei é um dos esportes mais difíceis do mundo. Se a gente não for capaz de raciocinar sobre ele, vai ser só sempre o mesmo jogo, não pensado, e tudo bem. Se quiser só se divertir, beleza. Mas se você quiser melhorar o nível, vai precisar, a sua inteligência de jogo vai precisar ser compatível à dificuldade que reside nele, né? Com certeza, mestre. Legal, bom demais. Pô, foi bem produtiva. Passou. Tem um time aí? Passou Tem, bastante. 1h30. Ó, passou e a gente nem viu passar. Nem percebe. Agradecer a você mais uma vez, como me colocou. A gente sempre que possível vai estar aqui. Tem muita coisa boa surgindo. A gente está tentando criar essa rotina cada vez maior, né, Gui? E está alimentando lá a nossa plataforma. Então, eu tenho certeza que quem faz parte da comunidade hoje está lá na Futebol Academy, conseguiu e tem bastante conteúdo, né? Bastante coisa boa e com certeza a gente contribuiu bastante. Esperemos contribuir cada vez mais aí para o desenvolvimento do nosso futebol, né? Não só professores, mas atletas, admiradores, enfim, e fazer o nosso esporte aí atingir patamares maiores, né? Eu acho que a Futevôlei Academy é um projeto que é destinado a todos, vale a pena o pessoal acessar, se dar uma chance para ver o conteúdo que tem lá. É um trabalho bastante artesanal, né, maestro? Que demanda, às vezes, uma filmagem de quadra, na simplicidade das coisas, de mostrar um quadro, que está a grande complexidade do raciocínio. Então, uma pessoa que tem complexidade no raciocínio, nas aulas, entende a ciência por trás, cara, ela vai pegar um quadro branco e vai desenhar na tua frente e você vai entender aquilo ali. É mais ou menos o que é a Futevôlei Academy. A gente faz com simplicidade, mas a gente faz com profundidade. Então, se deem a chance, acessa lá o QR Code, é só escanear e a gente aguarda vocês na Futevôlei Academy. Beleza? Mestre, Valeu, obrigado. irmãos. Obrigado. Um beijo para Beijo. vocês. Até a próxima. Tamo Valeu. junto. Valeu.